Tem sementes que você tem que decidir que não vai plantar, porque ela não traz fruto bom. A palavra de Deus fala, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então a gente tem que escolher plantar aquilo que é bom. É como você escolher o feijão. Você não vai por dentro da panela para cozinhar e depois ingerir e se alimentar depois um feijão que tá podre, um feijão que tá ruim, que tá deformado. Você sempre tira aquele feijão e só cozinha aquilo que tá bom. É a mesma coisa. Tem coisas, como a gente vê lá em Jeremias, o coração humano é enganoso. O orgulho, a vaidade, a mágoa, a arrogância, são sementes ruins que a gente tem que perceber que elas estão no meio das boas e tirar. Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Hoje é quarta-feira, meio da semana. Aquele momento que a gente precisa de um gás, uma forcinha para continuar nossa semana. E a gente vai continuar aqui imerso no livro de Daniel. O livro de Daniel, eu vou chegar no capítulo 4, que eu quero falar de outro sonho de Nabucodonosor. Capítulo 2 fala do primeiro sonho relatado aqui no livro. E no quarto capítulo fala sobre o título, o outro sonho do rei Nabucodonosor. E aí é interessante que o capítulo ele começa dessa forma. O rei Nabucodonosor a todos, de todas as raças, cores, crenças do mundo. Paz e prosperidade a todos. É um privilégio contar a vocês os grandes milagres que o Deus Altíssimo fez por mim. Parece que quem está contando é o próprio Nabucodonosor, né? Ele fala o que Deus fez por mim. E aí ele conta, são milagres, seus milagres são impressionantes. As suas maravilhas surpreendentes. Seu reino dura para sempre e seu governo soberano é eterno. E aí começa, eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo no meu palácio. E aí ele fala, eu tive um sonho. E ele fala que é quase um pesadelo. E aí ele conta que ele mandou buscar todos os sábios da Babilônia, mas Daniel, um homem cheio do Espírito Santo Divino, e eu chamei ele e contei o meu sonho para ele. Por quê? Porque ele já tinha o histórico de Daniel manjava de sonho, né? Como a gente viu no episódio anterior aqui do Devocional. E aí ele falava, havia uma grande árvore no centro do mundo, ele está contando o sonho. E eu olhei e a árvore cresceu, tornando-se maior ainda. Seu topo alcançava o céu e era visto de todos os lugares da terra. Suas folhas eram belas e seus frutos fartos, produzindo comida suficiente para todos. Os animais se abrigavam debaixo dela. As aves faziam ninhos nos galhos. Todo mundo dependia dela. E quando eu ainda estava deitado, vi isso também. Um anjo desceu do céu e ordenou, derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos, caçem os animais que estão debaixo dela e espantem os pássaros de seus galhos, mas deixem o toco e as raízes, presos com ferro e bronze junto à relva do campo. Deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente de capim com os animais, que ele perca a mente humana e seja como um animal, e assim seja até que passe 7 tempos. Gente, que sonho. Primeiro você vê uma árvore grande, vistosa, em que os animais se abrigavam nela, em que todos conseguiam extrair frutos dela. E de repente vem uma ordem do céu e corta a árvore, corta o tronco ali, deixa um toco, mas deixa em toco e raízes. Ou seja, se a gente pensar que era uma árvore grande, que produzia muita sombra para muita gente, então ele fala, deixa o toco e a raiz, não mata, mas tira seus frutos, tira seu tronco, suas folhas, aquela parte da árvore que é vistosa, não é verdade? O tronco, ele chama atenção, mas quando você vê os galhos, os frutos, as folhas, ali você vê a beleza da árvore, não é verdade? E aí o anjo vem e fala, os anjos anunciaram esse decreto às santas sentinelas e trazem essa sentença, para que todos que vivam saibam que o Deus Altíssimo tem domínio sobre reinos dos homens. E aí é interessante que durante o sonho, enquanto ele relata, você vê que tá falando de uma árvore. Deixa o toco, deixa a raiz, ela era uma árvore grande, vistosa, nanã. Mas é interessante que ele chega e fala assim, que ele perca a mente humana e seja como um animal. Opa, aqui a gente tá vendo que não é árvore. Não é de uma árvore, efetivamente. Lembra quando eu falei sobre simbologia dos sonhos? Sobre como os sonhos eles têm símbolos, né? Aqui a gente vê que a árvore não era uma árvore. A árvore era uma pessoa, porque a árvore não tem mente humana.
E aqui fala que o decreto vindo dos céus é que ele perca a mente humana e seja como um animal. E aí, ó, eu, rei Nabucodonosor, sonhei. Beltesazar, agora é a sua vez de interpretar o sonho para mim. Ninguém entre os sábios da Babilônia conseguiu ver sentido algum nele. Mas tenho certeza que você poderá interpretá-lo, pois é cheio do Espírito Santo divino. Já era nítido, porque Daniel devia estar bastante tempo já lá, na Babilônia. Já conseguiu mostrar tudo o que ele conseguia fazer por meio do Espírito Santo, porque ficava claro que era por causa do Espírito Santo que ele conseguia interpretar sonhos. E aí Daniel mostra aqui, ó, no versículo 19, Daniel ficou tão apavorado por um momento que nem conseguiu falar. Beltesazar, disse o rei, fique calmo. Não deixe que um sonho ou interpretação te assusta. Tadinho do rei. E aí ele fala, meu senhor, gostaria que esse sonho fosse sobre seus inimigos. A interpretação para os seus adversários. A árvore que você viu e que cresceu e ficou tão alta que o topo alcançava o céu, visível dos 4 cantos da terra, Senhor, essa majestade, essa árvore é você. Ou seja, bom dia, Bel. Ficou claro ali. Rei, essa árvore aqui, grande, bonita, vistosa, que todo mundo da terra podia ver, porque o reino da Babilônia era famoso. É você. Essa árvore é você. Você cresceu e ficou forte. Sua majestade atinge o céu e seu governo se estende aos 4 cantos da terra. E os anjos que desceram proclamando, derrubem essa árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as raízes, deixem presos com ferro e bronze junto à relva do campo, significa que o Deus Altíssimo proclamou uma sentença contra o rei. A parte sobre o toco da árvore e as raízes que são deixados significa que o seu reino ainda será devolvido, depois que o Senhor reconhecer que Deus é quem tem o domínio sobre tudo. Aqui a gente vê exposto o orgulho de Nabucodonosor. A palavra de Deus fala que sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Pensa, a gente precisa de Deus para respirar, para piscar, para os nossos órgãos funcionarem. A gente precisa de Deus quando a gente pisa lá dentro de casa, para nos proteger, porque muitos acidentes acontecem em casa. Quando a gente pisa para fora, a gente precisa de Deus para tudo. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Eu falo que Deus vê o mundo como se fosse uma planta baixa. Sabe aquelas que você pega folheto de apartamento e vê onde é quarto, cozinha, nanã? Aquilo é uma planta baixa. E Deus olha aquilo de cima, como um arquiteto vê uma planta que fez. Deus é o arquiteto do mundo. Deus planejou e desenhou todo o mundo. E Ele olha aquilo com a sua soberania, de cima para baixo. E sabe tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. E Ele que consegue ajustar tudo. Eu já dei esse exemplo, que Deus parece um técnico de assistência técnica, sabe? Que você chama. Quando você se mete a arrumar alguma coisa, você desmonta. Sabe videocassete de antigamente? Quando a fita emperrava, você desconectava lá a tampinha, né? O que cobria, tirava, aí você abria, arrumava a fita e depois voltava. Quando você ia ver, você arrumou tudo, mas faltou uns 2 parafusos. Aí o que você faz? Esse parafuso que não precisa. Você guarda ali. Você não vai abrir de novo, você não vai descobrir onde é o parafuso e tal. Deus é diferente. Quando Deus arruma algo, nenhum parafuso fica solto. Deus tem toda a sabedoria, todo o poder. Ele criou todas as coisas. Então Ele sabe, em escala global, efetivamente, arrumar tudo sem deixar que nada sobre e nada falte e nada fora do lugar. E aí ele fala, Daniel chega e fala isso pro rei. Rei, perdeu. Perdeu, Playboy. Vai dar zebra aqui. Você precisa reconhecer que é Deus que faz todas as coisas. Porque aí ele fala mesmo. E aí, no sonho, fala o seguinte, que assim seja, até que passe 7 tempos. E aí fala assim, tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Passados apenas 12 meses, ele estava andando pela sacada do Palácio Real, na Babilônia, e de repente exclamou, olha tudo isso, é a grande Babilônia, e eu a construí sozinho, como capital do meu reino, para minha honra e glória. Aí acabou. Aí deu zebra. Porque ele fala, assim que as palavras saíram da sua boca, ouviu-se uma voz do céu. Esse é o decreto contra você, rei Nabucodonosor. Seu reino foi tomado de você. Você será tirado do convívio dos homens, viverá com os animais do campo e comerá capim como boi. A sentença é para 7 tempos, o suficiente para você aprender que Deus, o Deus Altíssimo, tem um domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem Ele quer. Olha que poderoso. Gente, o que eu acredito que a gente pode aprender com isso aqui? Tudo é para a honra e glória de Deus. Tudo. Nada é para a sua honra, para a sua glória. Toda a honra deve ser dada a Deus. Toda a glória deve ser dada a Deus. Ninguém merece. E aqui fica claro. O coração de Nabucodonosor se encheu de vaidade.
e acreditou, e passou a acreditar que aquilo tudo era mérito próprio, era mérito dele mesmo. E não, porque Deus tem o domínio sobre todos os reinos e todos os homens. E ele põe no trono quem ele quer. Isso acontece com outro rei que a gente vê que isso acontecendo na Bíblia, foi Ciro. Para libertar o povo judeu que estava na Babilônia preso, Deus traz uma profecia lá em Isaías, falando: Ciro, meu ungido, eu te chamei para libertar meu povo. Isso 400 anos antes dele nascer. E aí, depois desse tempo, Deus levanta Ciro para esse propósito. E quando, eu não lembro se é o próprio Daniel, ele chega para Ciro e fala: Ei, aqui tá, ó, acho que é Daniel mesmo, aqui tá a profecia, é você que vai libertar o povo. E o Ciro vai lá e liberta o povo, emite um decreto liberando o povo de Israel para retornar para sua própria terra. Aqui foi diferente na Nabucodonosor. Deus levanta reis, Deus levanta governantes. É como quando Jesus, quando estava sendo torturado antes de morrer, Pilatos fala para ele: você não sabe? Você não vai se defender? Você não sabe que eu tenho o poder de te libertar? E ele fala assim: nenhum poder é dado. Nenhum poder você tem se lá do alto não tivesse sido dado. Ou seja, que Deus que põe governantes no lugar. Deus nos coloca nas posições. Deus que nos põe em tal lugar para propósito dele. E cabe a nós decidir se vai cumprir esse propósito. E se cumprir, não ache que o mérito é seu, porque não é. O mérito é dele, porque é ele que te sustenta. Seja o teu corpo físico respirando, batendo o coração. Seja o sustento financeiro, para você poder ter seu alimento, ter sua moradia, ter suas roupas. Seja o sustento das pessoas que estão ao redor. Deus usa as pessoas para nos abençoar. E nós somos essas pessoas que vai abençoar aquele que está ao nosso lado. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui? Deus que nos coloca onde nós estamos. Seja algo que aparentemente é privilegiado, ou que as pessoas ao redor não veem qualquer privilégio. Porque, afinal de contas, em cada país vai ter um rei só. Mas nós somos o rei, os protagonistas do nosso mundo. E aí que a gente está ali no nosso mundinho. Nós fomos colocados aqui no nosso círculo. E nós somos protagonistas desse círculo. Mas a glória toda é dele. A vaidade é algo muito perigoso. O orgulho, ele chega em você sem você perceber. E se você é uma sementinha, que a sementinha boa, ou você lança fora, aliás, a sementinha boa ou você planta, e a sementinha que você vê que não tá boa. Lembra antigamente, quando a gente escolhia feijão? Que a gente botava o feijão em cima da mesa, colocava um prato aqui, uma tigela debaixo da mesa, e separava. Esse vem pra tigela, esse eu não cozinho. Esse pra tigela, esse eu não cozinho. É assim. Tem sementes que você tem que decidir que não vai plantar. Porque ela não traz fruto bom. A palavra de Deus fala: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então a gente tem que escolher plantar aquilo que é bom. É como você escolher o feijão. Você não vai por dentro da panela para cozinhar e depois ingerir e se alimentar depois um feijão que tá podre, um feijão que tá ruim, que tá deformado. Você sempre tira aquele feijão e só cozinha aquilo que tá bom. É a mesma coisa. Tem coisas, como a gente vê lá em Jeremias, o coração humano é enganoso. O orgulho, a vaidade, a mágoa, a arrogância, são sementes ruins que a gente tem que perceber que elas estão no meio das boas e tirar. Porque não convém plantar esse tipo de semente. Porque é isso que acontece. Você pode pensar que por enquanto você está enaltecendo a si mesmo, tá tudo bem, tá tudo dando certo. Passou um ano daquele sonho. Mas Deus deu uma chance para Nabucodonosor mudar. Deus deu uma chance para Nabucodonosor se ajustar ao que ele disse. Porque a revelação do sonho veio. Mas ele não mudou. Então aquilo se cumpriu. É a mesma coisa do aviso do povo de Israel antes de chegar na Babilônia. Deus passa muito tempo avisando o povo de Israel. Como diria minha mãe, se emenda, se corrige, se ajusta, senão você vai ser disciplinado. É como o nosso filho. Quando a gente fala, se arruma, você dá uma ordem para ele, fala, obedece, obedece. Senão eu vou chegar aqui e eu vou disciplinar você, obedece. Ele tem a escolha de obedecer ou não.
Nós temos a escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós temos a escolha de nos corrigir ou não. E aí a gente vai sofrer as consequências da semente ruim que a gente plantou. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Escolha as sementes que você vai plantar. Porque se sementes ruins estiverem no meio das sementes boas, você tem a inteligência, a sabedoria de tirar aquela semente do meio das boas e ir embora. Porque senão você vai colher o fruto daquilo que você plantou. Porque Deus não vai deixar que você não sofra as consequências daquilo que você fez. Porque senão não é justiça. Ele vai te perdoar os pecados. Isso vai. Porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Os pecados são perdoados. Mas as consequências, elas estão aí. É como quando uma pessoa furta algo, rouba algo, assassina alguém. Ela pode ter se arrependido profundamente daquilo que ela fez e resolvido que eu vou mudar de vida. Mas até aí, ela não consegue fugir da sentença. Porque não é suficiente para o juiz falar: ai, juiz, eu me arrependi, eu resolvi, eu mudei de vida. Você sofre as consequências daquilo que você faz. E é isso. Deus perdoa os pecados, com certeza, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Jesus veio e já se sacrificou por você. Mas você precisa escolher o que plantar, porque você vai colher aquilo que você planta. É isso, gente. Vamos aprender. Eu costumo falar que é melhor a gente aprender com o erro alheio do que com o nosso. A gente sofre menos. Então vamos parar para observar o que acontece ao nosso redor e o que a gente pode aprender com isso. E a Bíblia é maravilhosa para isso. Para mostrar tanto exemplos ruins, em que a gente não deve seguir, como a gente vê aqui na Nabucodonosor, e exemplos bons, como a gente vê esse contraste com Daniel. Porque ele dava honra e glória a Deus. É nítido, sabe por quê? Porque quando o rei chamou, ele falou o seguinte: eu tenho certeza de que você pode interpretá-lo, pois é cheio do Espírito Santo divino. Eu tenho certeza que todas as vezes que por meio de Daniel, Deus fazia grandes feitos, Daniel dava honra e glória ao Senhor. Tanto é que o próprio Nabucodonosor também reconhecia: não é você, é o Deus que habita em você. É isso. É isso que a gente tem que tentar, tem que aprender e declarar isso. Até porque a gente declarando, a gente vai limpando o nosso coração. Toda honra e glória é dele, porque é ele que habita em mim. O próprio Jesus, quando alguém chega e fala: bom mestre, e continua lá a frase que eu não lembro exatamente, mas ele fala assim: eu não sou bom, quem é bom é o Pai. Ele me faz bom porque ele habita em mim. É isso. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, como ela é preciosa, como ela é completa, ela é perfeita, e a gente pode extrair todo o conhecimento e sabedoria por meio dela. Senhor, hoje eu te peço que o teu Espírito Santo nos mostre as sementes que nós não devemos plantar, ou sementes que por equívoco, por erro, de não ter percebido, nós plantamos, mas que precisam ser arrancadas com raiz. Te peço, Pai, que o teu Espírito Santo nos mostre hoje aquilo que a gente tem que limpar no terreno do nosso coração. Mágoas, tristezas, vaidade, orgulho, arrogância, aquilo que é contra o que o Senhor prega, o que o Senhor ensina na tua palavra. Mas que ao contrário, nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, para que a gente possa declarar amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, força, fé, alegria, Pai. Tudo isso são frutos do teu Espírito Santo. Pai, que a gente possa ter a confiança que tudo que a gente faz de bom vem de ti, porque nós não somos bons. Tu és bom. Pai, que as pessoas, quando nos veem, vendo e fazendo aquilo que é bom, elas não veem a nós, no nosso rosto, mas que elas vejam a ti. Porque nós queremos dizer de todo o coração, assim como João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a verdade, Pai, que eu peço que habite no nosso coração, que nos ajude a alinhar o nosso coração com essa verdade. Convém que Jesus cresça e que a gente diminua. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Um beijo.